Reciclagem da Visão. Ok, vamos lá. Nosso layout já está na tela. Seja bem-vindo, você aí de casa, está nos acompanhando, talvez do trabalho, de algum lugar que ouve a Rádio Menorá. A gente está começando o quadro Reciclagem da Visão e vamos cumprimentar agora os nossos presbíteros convidados, Vilney Festinari, de Rio Grande do Norte. Boa noite, Vilney. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos os irmãos presentes na bancada e a todos aqueles que estão assistindo o programa. Isso aí, boa noite, Márcio Pistorello, de Canela, Rio Grande do Sul. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os irmãos que estão na bancada. Boa noite, irmão Vilney, irmão Sérgio. E a todos os irmãos que estão nos ouvindo. Uma boa noite. Aí, beleza. Dá boa noite para as meninas aí também, que antes eu acabei me esquecendo, hein? A Ana e a Esther. Boa noite, Ana. Boa noite, Esther. Uma ótima noite. Muito bom estar aqui com todos vocês para acompanhar hoje a programação e a gente conta com os comentários de vocês. Boa noite, gente. Mais uma segunda de Reciclagem da Visão. A gente conta com os comentários que nem a Ana falou, né? Principalmente dos presbíteros que estão nos assistindo. É muito importante tu compartilhar pra gente. Boa, é isso aí. Olha só, a gente tá passando aqui embaixo, você que assiste, tá Reciclagem da Visão, embaixo, @Programa Novas do Reino. Este é o nosso Instagram, lá a gente coloca sempre os melhores momentos de encontros, os melhores momentos dos quadros, né? Minha Nova Vida, enfim, todos os quadros que aparecem aqui, a gente corta ali 1 minutinho, 2 minutinhos, para você assistir um resuminho, caso não tenha tempo para assistir toda a programação, ok? Vamos lá, quero convidar então o Vilney a compartilhar com nós aí, Vilney. Tu assistiu o encontro de Florianópolis virtual aí? Conta para nós o que tu recebeu. Assisti, mano, estava muito abençoado. Ele falou sobre realidade espiritual, né? Amém? Então foi coisa assim muito importante para balançar a igreja nesse momento, né? Que todos nós precisamos, né? Tinha uma realidade do que realmente importa nesse momento ali, né? Então foi falado só o que vai sobrar é a Nova Jerusalém e o Lago de Fogo, né, irmãos? Também. Então a gente vê que a Apocalipse prova isso, né? Que vai ter novo céu e nova terra, né? O resto tudo vai terminar. Então a importância que tem de nós estar firmados nesse momento no Senhor, né? E não perder o foco, desapegar das coisas naturais, apegos naturais, né? Porque, como falou ali, né? Deus em primeiro lugar, né? Então, colocar o Senhor em primeiro lugar, o reino de Deus, e o resto o Senhor vai acrescentar, né? Então, foi muito bom o encontro, assim, ele realmente falou, firme e forte, né? Para despertar todos nós nesse momento aí, para a gente sair daquela coisa da preocupação excessiva com o que é natural, né? E se preocupar com aquilo que é o eterno, né? Sim. As coisas do Senhor. E aí, Márcio, deu para assistir aí também? Sim, assistimos aqui, irmão. E sempre, né, o Espírito nos leva a uma novidade, né? E aquilo que nós recebemos no encontro, tudo, né? Como o irmão falou, o Lago de Fogo, né? A Nova Jerusalém. E tem um intervalo aí no meio, né? Que é a realidade do corpo de Cristo, né? Que é amar os nossos irmãos verdadeiramente, que eu creio que existe essas duas pontas, né? Que é o Lago de Fogo e a Nova Jerusalém, mas existe algo muito importante que nós temos que agora olhar para o corpo de Cristo, que eu creio que é a nossa parte que é determinante para chegar lá. Se a gente olhar na ponta e focar lá, a gente às vezes acaba esquecendo do que nós temos que fazer agora, né? E agora é determinante, né? E essa parte que o Espírito falou, tu não ama o teu irmão, né? Tu tá no culto, tu julga, tu não tem um amor verdadeiro. Isso é muito importante, assim, eu trago muito para minha vida para revisar no meu coração, né? E dispensar esse amor verdadeiro, irmão. Pois é. E aí, o Luciano também, o nosso presbítero convidado, mas tá uma semana sim, uma semana não, né, Luciano? Sim. Traz para nós um pouquinho também sobre Floripa. Sim, encontro bem que o Senhor chama a igreja, né, para uma adequação, né? Eu ia perguntar para os presbíteros qual é o teor, o que eles tinham sentido, eles já largaram ali, né? Do que eles sentiram, do que eles receberam, né? E o que me sinalizou, assim, é que o Senhor pede uma adequação e parece que dá, assim, alguma chance daqueles que estão em dúvida, né? E algo que me chamou
escrevi uma frase assim: Deus não importa os meus pecados, mas importa assim a inclinação do meu coração. O que eu vou fazer, né, mediante aquilo que Deus coloca dia a dia para mim viver, aquelas oportunidades, e que o culto não é tudo, né? A Santa Ceia, o culto, que hoje a Santa Ceia, o culto é um dos ritos, né, que a gente participa, e às vezes nós absolutizamos que se a gente estiver presente naquela reunião ali, o resto da semana Deus se agradou de nós. Tá tranquilo. Mas daqui a pouco, né, quem eu sou aqui no culto não é a mesma pessoa que eu sou lá em casa, e Deus está nos assistindo e está pedindo essa adequação aí, né, Nicolas? Sim, tu sabe que falou, né, numa parte ali, que o culto de domingo, né, é todo dia, né, o nosso culto. Sim. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, sábado, né, isso tá longe do que a gente vive hoje, né, é isso que tu acabou de comentar, e eu queria que o Vilney trouxesse um pouco aí sobre essa frase aí, né, que o nosso culto é todo dia, né, Vilney? Amém, sim. O nosso culto é todo dia, quer dizer, né? Não dá pra gente fazer algo, né, somente uma vez por semana, né? Um culto semanal, aqui nós nem temos ainda, né? Nós temos só os grupos familiares, mas então a importância do dia a dia, né? Uma coisa assim que Deus tem me tocado desde o início do ano foi em relação às primícias, né? O ter aquele momento com Deus, né? Diário ali, né? E é uma coisa assim, um compromisso com Ele, né? De tu estar todo dia, de segunda a segunda, chegar na presença de Deus, buscar Deus, confessar pecados, né? E se colocar perante Ele, assim, né? Então eu tenho assim esse hábito assim de manhã, então, de ter aquele momento bem cedo de buscar Deus. E a gente vê o quê, né? Que realmente nós estamos num momento de decisão, então não dá para a gente mais brincar, né? Nós temos que realmente procurar levar a sério as coisas agora, né? Porque chega da gente ser um crente só né? Externo, né? Nós temos realmente que ter uma mudança interna para que isso aí possa ser algo diário, né? E nós tenhamos uma expressão aonde a gente for, né? Então hoje assim eu já estou aposentado há 8 anos, né? Então Deus tem me constrangido, né, a buscar mais. Assim, eu me lembro que o Sérgio sempre cobrava, né? Tu já estudou o livro tal, né? Eu lembro que várias mensagens ele falava, já estudou o livro de Marcos, já fez o estudo de Mateus, tem que estudar, né? E eu nunca tinha estudado nada, né? Eu sempre tinha aquela coisa, não tenho tempo, né? Mas hoje, assim, eu vejo que eu tenho tempo, né? Deus me deu esse tempo. Então, eu tenho tido essa atitude de buscar mais, de me consagrar mais, de ler mais a palavra, ter mais oração, né? E eu vejo assim, irmãos, não dá mais pra gente brincar, né? Eu cheguei num ponto que eu digo, não, sou, né? Ou realmente eu assumo isso, né? Ou não tenho, vou sair, né? Vou viver a vida do mundo aí, então, né? E eu sinto assim que é um momento que nós temos que ter, né? De tomar uma decisão, né? Tomar uma decisão, sofrer consequências, né? Foi falado bastante aí da perseguição, da divisão, mas assim, desde o momento que tu vem para o Senhor, isso aconteceu comigo há vários anos, quando eu comecei, né? Já tem essa cisão aí, né? Tu já não é tratado mais igual, né? Sim. Já existe assim, um tratamento diferente contigo, tem uns amigos que te abandonam, não querem mais saber de ti, né? Quer dizer, isso é a vida do cristão, então a gente não pode mais querer, né, viver de um jeito religioso. Então, tá na hora de assumir, de tomar um compromisso, realmente, né? Sim. E de levar a sério, né? É tudo ou é nada, não tem mais aquela coisa de ficar brincando, né? Mas tem que ter um rompimento, né? A hora é essa, agora não tem como a gente ficar, então, né? Só enrolando, falando bonito, né? Então, é um momento, assim, de decisão. Então tá sendo foi muito bom a mensagem ali, né? Porque ela sacudiu ali, né? Ela pediu para nós ter realidade espiritual, né? Amém? Pediu para nós pedir sabedoria, né? E realmente, por que tem que pedir sabedoria? Porque nós estamos sendo burros, né? Mas se eu estou sendo religioso, eu estou agindo de uma forma nécia, né? Então eu vejo assim que foi muito bom a mensagem do encontro e as outras mensagens também, né? E foi uma sequência, foi depois a mensagem do culto de Cachoeira,
e também a mensagem do culto mundial, tudo teve uma sequência, assim, né, de balançar, sacudir, né, para realmente, para ter um romper, né, chega, né, irmão, de brincar, né, mano, eu tenho que levar a sério, realmente, né. Pois é, até teve frases ali durante o culto que falava, né, que Deus vai mexer com toda a estrutura, com todo o povo da igreja para trazer a realidade, como o Vinei comentou, o culto de Cachoeira também foi nessa linha, né, de decisões, e eu até ia perguntar pro irmão Sérgio aí se ele tem algo a comentar sobre isso, né, porque a gente teve o ano da decisão, né, esses tempos atrás, só que passa tempo, a gente vê que mudou algumas coisas, mas parece que fica igual, a gente perde aquela motivação, não sei o que acontece, e queria que o ministro comentasse um pouco sobre isso também aí, desse mexe que Deus vai fazer de novo. Eu vejo assim que Deus está levando a gente para uma linha de que tu não tem mais como voltar, entende? E no final dessa linha, você só tem agora uma tomada de decisão que é para a esquerda ou para a direita, né? Então, tá chegando aquele ponto em que você não tem como prorrogar a tua decisão. Porque as mensagens estão assim realmente nos últimos meses, estão deixando a gente assim bem ciente de que Deus terminou a paciência conosco, de fazer com que vivamos de forma mista. O comando da nossa alma está misto e Deus não quer mais isso. Então a decisão agora é importante, porque a hora que chegar os arranjos, né, você vai ter a última chance de tomar essa decisão. E aí vai ser tão rápido que não sei se você vai conseguir. Eu acho sempre interessante a gente tomar a decisão antes de chegar ao arranjo. Porque eu não sei o tamanho do arranjo, e se esse arranjo não vai fazer eu me revoltar, em vez de me arrepender e me humilhar. A gente não sabe. Porque sempre que Deus manda um arranjo, Deus vai mexer com o racional das pessoas, para ver se aquela fé cristalina que Ele quer de cada filho está no comando da sua alma ou não. Porque agora assim está meio misturado a nossa vida com religiosidade, mas as pessoas que estão engolfadas na religião não foram apertadas o suficiente para ter que se definir de tomar uma posição diante de Cristo. Então agora, chegando os arranjos que Deus vai levantar, é que a gente vê realmente quem vai pender para o lado de Deus. Ministro, que nem está sendo falado, a gente está num momento de decisão, né? Onde Deus quer que a gente abandone o ego e comece a viver pelas coisas do Senhor, né? E eu lembro que também foi trazido no culto mundial, eu creio, porque as mensagens se misturaram ali, que nem o Vinei falou, né? Mas foi trazido que quando a gente anda por Cristo, quando a gente escolhe o Espírito todos os dias, a gente desagrada muita gente. E que muitas pessoas se distanciam da gente quando a gente segue o Espírito e realmente é influenciado pelo Espírito, né? E eu queria perguntar, porque a gente sabe que Deus, ele vai dividir o povo dele, né? Vai separar, na verdade, o povo dele, né? Aqueles que realmente obedecem a ele. Então isso já é uma divisão, uma separação que o Senhor está fazendo para separar aqueles que são dele? Não tem como a gente tomar um posicionamento diante de Deus sem incomodar alguns e se unir a outros. E esses alguns você não sabe se vai ser pessoa chegada a você ou vai ser distante, a gente não sabe. Então, o que vai definir o nosso futuro de relacionamento na igreja é a hora do posicionamento definitivo diante de Deus, você perdendo, sofrendo, ficando feliz, ficando triste, não importa. Porque uma decisão de posicionamento, você não olha as consequências daquilo que você decidiu. Se você decidiu por Deus, você vai ter que pagar o preço da decisão, né? Senão a gente não prova para Deus que a gente tomou a decisão. Como eu já passei por 3 experiências bem definidas nesse aspecto, eu quero dizer para você que é muito difícil mesmo você sustentar um posicionamento. Muito difícil. Dói muito. E a gente perde muito e tem que suportar muitas coisas.
Mas a gente tem que ser sim, sim, não, não. Aqui no reino agora chegou a hora disso. Perfeito. Os arranjos. Eu tava pesquisando louvor aqui. Fiquei pensando, eu lembro de um louvor aqui com arranjo, né? Louvor exposição, precisas crescer em vida, arranjos estão chegando, né? A gente teve bastante comentários aqui, teve um que foi falando sobre o nosso encontro microrregional de Florianópolis, né? Que a Itajane comentou, o Senhor nos trouxe Tiago 1,5, aquele que não tem sabedoria peça. E nós precisamos de sabedoria para que isso venha dissipar toda a ignorância. E ela continua aqui colocando que ser sábio é escolher pelo governo do Espírito em nós. Tivemos mais comentários aqui, um diz assim, ó: se estivermos na vida da igreja e não perdermos alguns amigos, parentes, conhecidos, não estamos sendo verdadeiros servos de Deus. E aí o irmão continua aqui, diz assim, ó: seremos provados no corpo, alma e espírito, como Jesus no deserto e Pedro com Jesus, quando cantou 3 vezes. Temos aqui também a Janaína Almeida, que diz assim, ó: Deus já está fazendo alguns arranjos para nos mostrar onde está o nosso coração, porque Ele já sabe. Tem mais um comentário aqui também do Benjamin, que ele colocou que Deus olha a inclinação do nosso coração. Tem outro comentário aqui da Juscelene Machado dizendo assim, ó: se perdermos algo é porque não precisamos daquilo que perdemos. É porque aquilo ou aquele não nos edifica. Temos tudo o que precisamos e isso é Deus. Também temos Terezinha Borbas dizendo: Pedro quis andar sobre as águas, pouca fé afundou. Mantenha os seus olhos em Jesus. Rogério Fogaça: o povo de Deus só vai se arrepender verdadeiramente e decidir por Cristo quando acontecer o arrebatamento e ver que o que está escrito é verdadeiro. E a Eliane Silva dizendo: é isso que os irmãos compartilharam. Tive uma experiência de voltar em pensamentos da minha vida, sentindo saudades e de repente senti dores e falta de ar como uma resposta de Deus. Fique onde estás. Aí, valeu pelos comentários. Luciano. Aqui, uma pergunta para os presbíteros aí, para o Márcio e para o Vilney, né? Tem dois pontos aqui, né? Que fala assim, eu pedi para os dois assim fazer um compartilhar aí. O mundo olha para os crentes para ver a igreja. Isso me chamou bastante atenção, né? Que as pessoas não olham por um templo para vir para cá. Primeiro, elas têm um convívio conosco. Como é que os irmãos olham para isso? E outra, não sabemos o que pode estar incubado dentro das pessoas e que momentos assim derradeiros de provas, de circunstâncias, pode estar aflorando isso. Lembra aquela ministração antiga? Fala sobre a toca e a tocha. Vou deixar começar com o Márcio aí primeiro, pode compartilhar sobre algum dos dois e depois o Vilney. Amém. Irmãos, são 2 perguntas, né? A primeira pergunta que o irmão fez sobre as pessoas ficam olhando e querendo que saia o que o crente vai fazer, né? E eu acredito irmão, que nós temos muito conteúdo interno, né? E que muitas vezes até a gente fala, não vou lá e vou falar com aquela pessoa do Senhor, mas não trouxe a Bíblia junto, né? Bom era eu ter a Bíblia comigo para poder mostrar algumas passagens. Mas eu entendo que nós somos a Bíblia, né, irmão? Nós temos que ser o Evangelho, nós temos que ter esse conteúdo interno, né? E isso tem que ser a nossa expressão, né? Então, não tem como separar e cada vez mais isso fica aparente para todos. Então, a gente sai do templo, da igreja, né? Porque eu creio que nenhum de nós, e a obra do Senhor, ouvir tudo isso que a gente escuta não é fácil. Eu não vou dizer, eu escutei o encontro e fiquei, nossa, que legal, né? Vamos mudar agora. Não, mexe muita coisa interna, é um trabalhar interno. Eu agradeço a Deus por isso, porque eu entendo que nenhum de nós que está aqui, nem o irmão Sérgio, imaginou estar aqui ou fazer parte, ou virar crente, né? Assim como Pedro, quando Jesus chamou ele para fazer parte, começar o ministério, ele não imaginava, ele achou que ia morrer pescador, né? Então, o evangelho somos nós. Eu tenho isso assim muito dentro de mim e assim a gente tem que ser o evangelho agora. Eu vou dar as primícias pela manhã porque eu vou me enfrentar a situações, né, em que aquilo que tem de conteúdo tem que sair, o encontro tem que sair, né? E tudo isso mexe, assim como o Senhor disse que ia remir o tempo, né? E nos últimos tempos as coisas são rápidas.
a gente tem que ter muito discernimento agora, porque quando a gente escuta tudo que nós estamos escutando, muita coisa mexe internamente conosco, né, irmão? E a gente tem que tomar cuidado com as decisões, a gente quer agir rápido, já sai xingando, falando, julgando, e muitas vezes nós não vamos aos pés de Cristo, né, para ver a profundidade daquela mensagem que a gente está recebendo, para realmente se humilhar, né? Algo que me chamou a atenção foi que nós somos servos inúteis, né? Então, isso a gente fala, eu sou servo, eu sou servo, eu sou servo, mas somos servos inúteis ainda, né, irmão? Então, mexe muito. Se a gente vai para o fundo da toca e a gente vai ter que se humilhar muito para conseguir suportar, né, e ser o evangelho vivo aí fora. Verdade. Foi comentado sobre arrependimento também, viu, Ney? O que é o arrependimento que o Senhor espera de nós? Arrependimento, na verdade, que a gente tem que ver assim, que é mudança de atitude, né? Tu sair de um lado, tu vai pender para o outro, né? Então é uma mudança e que aí o que acontece assim, isso pelo que já foi liberado, né? Que o Senhor trouxe para nós. Então, para eu me arrepender, a primeira coisa eu tenho que querer, né? Eu tenho que ter um desejo, eu tenho que confessar para Deus, né, os meus pecados e eu tenho que desejar ser mudado. Então, pela minha oração para Deus, Ele que faz, né? Deus que faz o que Ele efetuar. Então, envolve a minha vontade, isso foi liberado também, né, nessa mensagem, né? Envolve a minha vontade e envolve Deus. Quem faz toda a obra é Deus, né? Para ter essa mudança de atitude que a gente estava falando ali sobre a expressão, né? E a expressão também envolve isso, né? Tem que ter consagração, oração, jejum, né? Porque para Deus trabalhar em nós, né? E nós poder começar a liberar algo que seja de Deus, né? Mas aí o importante também é a gente não começar a roubar a glória do Senhor, né? De repente, porque se eu roubo glória, quer dizer, já né, sai daquele propósito. Então, tudo que realmente que for bom para o reino, né, é o fruto ali de Deus, eu tenho que dar honra e glória para o Senhor, né? Não pode, que senão vira um autoaperfeiçoamento também, né? E não é isso que Deus quer, né? Amém. Eu vou entrar aqui num compartilhar um pouquinho sobre o culto mundial, me direcionando ao Sérgio aí, para que ele traga um compartilhar assim, que às vezes quando uma pessoa ouve uma mensagem ao vivo, assim como o Fé Dissipa Apostasia, eu vou comentar de algo que eu ouvi quando o Fé Dissipa Apostasia estava no Inédito, né, que eu ouvi um comentário de uma pessoa que após ouvir o Fé Dissipa Apostasia, ela entendeu que ela não poderia mais se misturar com os familiares que não professavam a fé em Jesus e os proibiu de chegarem até a sua casa. E às vezes as pessoas podem ouvir, né, Sérgio, uma mensagem como essa de ontem, que é um aviso para as pessoas terem um posicionamento, para ouvir o Espírito sobre os arranjos, mas acabam antecedendo e tomando procedimentos carnais, às vezes, né, de hostilidade com as pessoas, de rejeição com as pessoas, e isso mais escandaliza do que, e não tem nada a ver com o que foi trazido naquela mensagem. Compartilha um pouquinho com nós sobre isso. Corretamente não tem nada a ver mesmo, e as confusões são feitas frequentemente na igreja, para as pessoas não entender e pegar o que está sendo falado para facilitar a vida pessoal deles. E veja bem que quando você se divide de alguém ou se afasta de alguém porque tomou uma decisão de servir Deus absolutamente, você não está proibindo a pessoa de chegar em Deus de volta. Você só vai manter uma posição tua para com Deus, é só isso. Você não vai brigar com ninguém. E nem vai proibir ninguém, porque eu não posso proibir ninguém de vir na minha casa. E quando Deus faz isso, acaba acontecendo de lá para cá, né? Tu acaba não tomando um posicionamento. É por causa da tua posição em Cristo que a pessoa acabou rejeitando algo Exatamente. Que Deus fez, né? Na verdade, quem vai se afastar de nós é as pessoas que não querem Cristo. Sim. Entendeu? Eu não vou estar privando pessoas de chegar a mim, ter relacionamento comigo, continuar tendo comunhão comigo. Não, o meu posicionamento vai afastar eles. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. A decisão deles de desobedecer Deus
E eles se retiraram da presença de Deus. Deus nunca saiu deles, não quis sair deles. A prova é que Deus fechou com o véu, para que não tivesse mais acesso ao Santo dos Santos. Mas porque eles foram embora. Sim. Entende? Não porque Deus proibiu eles. Nós não tomamos Então, nada, tem um se comentário. dividir, só escolhe Cristo, né? Isso. Sim. Tem um Ana? comentário aqui no YouTube da Patrícia que ela deixou assim, que o mundo olha para o crente e quer ver atitudes práticas, né? E não pregações intermináveis. Ela até continua aqui, que não mentir em circunstância alguma é um modelo de atitude, não ficar devendo, não prometer o que não pode fazer. E também o Marcos comentou que agora o momento em que estamos vivendo, as palavras não tocam mais as pessoas, mas a conduta. E eu queria perguntar para o Márcio, por exemplo, aí, né, ele já está à frente de uma obra, se isso de fato é verdade, né, vendo na congregação que a atitude realmente constrange, muda, né, dá um testemunho muito maior do que aquilo que a gente fala, né, aquilo que a gente prega. Sem dúvida nenhuma. Eu creio que o importante são os gestos, né? Tanto é que Jesus Cristo, ele foi lavar os pés dos discípulos, né? Isso é um exemplo para nós, que a atitude faz com que as pessoas vejam que realmente, né, o melhor ato é esse, né, irmãos? Muitas vezes a gente quer que as pessoas vão lá fazer certa atividade, certa tarefa, mas eu sempre acho que o líder, né, tem que estar junto, tem que estar se colocando à disposição para iniciar o trabalho, né? Aí depois todo mundo vai estar fazendo aquele trabalho, porque a gente tem um exemplo, é esse o exemplo que nós temos, né, na igreja, na casa de Deus, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. O nosso filho na nossa casa, né? Ele olha as atitudes do pai e faz conforme as atitudes do pai, né? Então, e se a gente fica falando e não faz, né, o filho que a gente está criando debaixo da nossa autoridade, dentro do nosso lar, vai dizer, tá, mas o que é isso? Por que tu não faz? Então vai ter como um mau exemplo, né? Então isso é fundamental, as atitudes. E no corpo é a mesma coisa, né, irmã? A gente percebe assim que nós temos que viver e realmente fazer aquilo, né? Porque senão a gente se torna religioso, né? E a gente vai estar fazendo aquela má propagação do evangelho, né? Se nós não fazermos aquilo que nós pregamos, a gente está fazendo uma má propagação do evangelho, e isso é muito danoso para a vida, para nossa vida e para a vida de todos aqueles que estão vendo isso, né? E por o nome de Cristo Jesus. É isso aí. A gente vê isso de uma forma mais prática até num grupo familiar, né? Que a gente começa, às vezes, se tem uma facilidade aí, abre vários grupos. Só que conforme tu vai tocando ali, vai alimentando, todas as pessoas novas, elas notam, né, como a gente é. E vai passando o tempo, elas vão se moldando conforme é o líder. Isso acontece muito, né? Sim. Em grupo familiar, eles começam a tomar as mesmas atitudes que tu toma. E quando tu vê ela fazendo algo errado, a gente quer julgar. Mas eu deveria ficar preocupado, né? Por que ele tá fazendo isso, né? Talvez eu ali não tô dando o exemplo, só tô falando, só tô liberando doutrina, mas não tô passando aquela confiança, né? Ou aquele negócio que é o praticar, que é isso que importa para Deus, né? Não é o muito conhecer, mas sim as práticas, né, Luciano? Exatamente. Tem uma saia justa aqui que foi tabernáculo e candelabro, né? Eu vou largar aqui no ao vivo. Quem fez o tema de casa fez, quem não fez agora não tem problema, né? Quem tiver, vamos pegar a mesa toda aqui, as meninas lá também, né? O que o Senhor, assim, o que os irmãos entendem hoje? Essas duas figuras, né? Foi explicado brevemente ali, né? Mas o que os irmãos olhando hoje, né? O que representa o tabernáculo? A gente lembra do Velho Testamento. O candelabro estava no Velho Testamento, mas hoje é a igreja, né? Tá aberta a pergunta aí, a saia justa para todo mundo. E aí, Nicolas, Vitória, Josué, vamos lá. Olha só, antes tu comentou sobre uma mensagem, Luciano, que era a toca e alguma coisa, né? A toca e a tocha e a toca. A tocha e a toca. E a Karina trouxe aqui para nossa ajuda, que ela diz que o título dessa mensagem para encontrar na TV por assinatura é a Serpente versus Fogo. Então, se você estiver interessado em aprofundar isso que o Luciano está trazendo aqui, fica essa dica para você que já é assinante. Você que não é, vai lá e faça a sua assinatura também. Aí, beleza? Algum dos presbíteros aí tem, pra começar, alguém tem que se negar. Eu me nego a ser o primeiro. Vamos lá, o próximo. Amém, irmãos.
eu lembro assim que foi explicado que o tabernáculo tinha o véu, né? O santo lugar e o santo dos santos. Então tinha o véu que separava. Então quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado de cima a baixo, né? Então representa o quê? Que nós vamos poder entrar então no santo dos santos. Hoje nós podemos entrar no santo dos santos, né? Então uma coisa, a irmã falava com a mulher Moisés, né? É isso, e a mulher candelabro, né? Isso aí que o povo falou, né? Então a mulher Moisés, é a mulher igreja, né? Então envolve, eu diria assim que a mulher religiosa, o véu tem que ser rasgado, né? Hoje tem um engessamento espiritual forte na igreja, né? Tem uma bolha. O véu tem que ter essa realidade do rasgado véu. Eu digo assim, né? Amém? E a hora que o véu é rasgado tem o candelabro. O que é o candelabro? É o Cristo do centro, né? E nós ali, né? Ao redor, recebendo a seiva do Senhor ali, né? A luz, o Espírito 7 vezes intensificado, né? Aí, então, a mulher é candelabro. Aí tem a comunhão, não só de espírito, mas também de alma, né? E é o que nós anelamos agora, né, para chegar nesse estágio de mulher candelabro, né? Deixar de ser mulher Moisés, né? Que é Velho Testamento. Que ainda tem o véu, né? Amém? Amém. Vamos lá, aqui é o próximo. Tem mais um minuto, hein? Tá encerrando aí. Tem espaço para um ou dois. Qualquer um pode responder. Essa diferença de intimidade com Deus, é comunhão, né? Essa diferença aí que o Vilney trouxe pra gente. Perfeito. Ok, bom. Vamos deixar aí, quem sabe, por perguntas e respostas. O que tu acha? Responder depois ali. Isso, deixa pra quinta-feira. Quinta-feira a gente vai ficar mais estreito um pouco, né? Vamos abordar melhor aí. Então, na quinta-feira já fica o gancho, né? O convite para você estar participando. Bom, nosso tempo aqui é curto, é rápido. A gente trouxe compartilhares aí sobre o encontro de Florianópolis que foi virtual. Um pouco do culto de cachoeira, domingo, né? E o culto mundial. Mas precisamos pegar aí as considerações finais aí de cada presbítero. Vou começar pelo Márcio, depois o Vilney. Muito obrigado, Márcio. Bem, obrigado, agradeço, irmão. Só rapidinho falando sobre o encontro ainda, a irmã Lavínia falou algo lá que ficou marcado também, que a gente precisa considerar, que nós não sabemos nada, né? Se nós achamos que sabemos alguma coisa, a gente está totalmente enganado, porque quanto mais nós nos aprofundamos em determinado assunto, a gente vê que não sabe nada. Então, importante, aquele que está de pé, veja que não caia, né? Que a gente possa se aprofundar cada vez mais e acessar aquilo que nós recebemos do ministério, as instruções, porque às vezes a gente não acessa porque achamos que já sabemos e aí ficamos de forma ignorante, sem conhecimento, sem entendimento no reino de Deus. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos e muito obrigado pelo convite. Obrigada, Que Márcio. isso, a gente que agradece, Márcio. Vilney? Amém, irmãos. Então, que a gente possa continuar perseverando na fé, né? Que a palavra que mais tem sido falada pelo Ministério da Palavra, que é humilhai-vos, né? Então, eu acho que essa palavra é importante. A gente está se humilhando na presença do Senhor, né? Amém? Que aí Deus vai fazer a obra em nós. Nosso grande problema é justamente a nossa arrogância. Nós somos arrogantes ainda, né, irmãos? Temos ainda muito altivez, né? Na hora que a gente se humilha, Deus faz a obra, irmãos. Nós vamos conseguir o candelabro, né? Brilhando as 7 lâmpadas intensificadas. Amém? Aí, boa. Vilney, muito obrigado. Isso, agradecemos também ao ministro da palavra, mais uma segunda-feira aqui conosco. Obrigado, Sérgio. Agradeço aí a participação, a comunhão com os irmãos aí, os presbíteros e todos aí da equipe do Novos do Reino, audiência, e voltamos aí na segunda, se Deus quiser.